Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo do nosso Resenha Literária. E hoje nós queremos falar desta obra que faz parte de uma trilogia aqui de Ésquilo, a obra Agamenon. Eu estou com essa edição aqui da editora Nova Fronteira, que traz aqui para nós a trilogia de Orestes, traz também Prometeu Acorrentado, que tem um vídeo aqui no canal, você pode clicar aí e assistir. Tem também a resenha sobre a Ilíada e sobre a Odisseia, as duas grandes obras de Homero, talvez as duas maiores obras gregas. Nós estamos fazendo as resenhas aqui agora, inicialmente, das obras de literatura da Grécia Antiga. Nós estamos no teatro, especificamente em Ésquilo, que é o primeiro grande teatrólogo do período da Grécia Antiga. Então sejam bem-vindos, se inscreva aqui no canal, assistam os vídeos anteriores, curta esse vídeo, divulgue para o pessoal e vamos falar um pouco sobre o Agamenon, essa peça muito interessante de Ésquilo. A gente percebe que um clima na Grécia que para em todas as histórias, de uma maneira geral, é aquele clima das profecias dos deuses. Há casas que parecem-nos pelas narrativas e pelas histórias que são mais abençoadas e menos abençoadas. Há casas que parece que tem uma praga, uma maldição que cai sobre elas. Nós iremos falar, por exemplo, aqui da história e da trilogia tebana, por exemplo. Nós vamos perceber isso mais para frente quando nós vamos falar de Sófocles aqui no nosso canal. Mas a casa de Agamenon aqui também nos parece aquela casa que paira também, especificamente por causa dessa trilogia de Orestes aqui. Orestes é um dos filhos de Agamenon. Me parece que aquela casa que acontece os males e a gente não sabe muito bem por que esses males acontecem. A cena aqui da peça, dessa primeira peça que compõe essa trilogia, a motivação ela não está na peça, ela acontece antes da peça. No primeiro momento nós temos a saída de Agamenon, nós temos aqui o relato da Guerra de Troia, né, da ida à Guerra de Troia lá com a Ilíada, tem um pedaço que nós falamos sobre isso naquela resenha. E lá, Agamenon é o chefe da expedição. Então, como chefe da expedição, ele precisa saber o que fazer em determinadas situações quando surge uma adversidade. No meio de uma das adversidades, da falta de alimentos, de ter que saquear as cidades, que assim os gregos faziam, Agamenon vê a ira dos deuses sobre os gregos e o certo pavor em continuar a expedição. Não tinha chegado ainda à cidade de Troia. O que faz então Agamenon? Consulta os sábios para saber assim, o que nós precisamos fazer para que possamos aplacar a ira dos deuses. E eles pedem um sacrifício, e na discussão toda o sacrifício deveria ser da filha mesma de Agamenon. Então Agamenon pega sua filha e a oferece em um tipo de sacrifício propiciatório em função da guerra, para que ele pudesse ser bem sucedido na guerra. Isso acontece, a história se espalha e chega até a sua esposa Clitemnestra. A sua esposa, então, fica extremamente revoltada com isto e se vinga pela primeira vez sendo infiel. Arruma um rapaz lá, um moço, e começa a se relacionar com ele, enquanto Agamenon está na viagem com os gregos, os acaios, os helenos, estão guerreando lá por mais ou menos 10 anos. 10 anos que dura mais ou menos a guerra de Troia. Se você assistir aqui a resenha da Odisseia, você vai perceber que Odisseu, ou Ulisses, ele sai da sua cidade de Ítaca e vai até a cidade de Troia, e essa expedição de ir até Ítaca e guerrear e terminar a guerra dura mais ou menos 10 anos, e o regresso de Odisseu de 10 anos também. Agamenon, por não ser uma pessoa privilegiada pelas pragas e iras dos deuses, embora também sofra aqui nessa peça, ele não demora tanto para voltar para casa como Odisseu demora. Na Odisseia, a gente percebe quando Telêmaco vai andar pelas terras gregas para saber da notícia do seu pai, ele vai até a casa de Menelau, que é irmão de Agamenon, e lá, mais ou menos, ele sabe do que está acontecendo com seu pai, mas ele vai à casa de Nestor, e Nestor conta mais ou menos o que acontece com Agamenon. Então, a história de Agamenon já aconteceu nesse período, quando Odisseu está regressando e Telêmaco está querendo saber de seu pai. Durante 10 anos, então, ausente,
ele fica para a guerra e lá acontece essa cena. A sua esposa, então, é infiel, arruma um homem como forma de se vingar, arruma um amante. Então, Agamemnon volta para casa. Quando volta para casa, a cidade acolhe Agamemnon com muita pompa, afinal de contas, ele era o chefe da expedição para o resgate de Helena, e ele consegue entrar na cidade de Troia, embora nós vimos também aqui no canal, na resenha da Odisseia, que foi Odisseu que planejou lá o cavalo de pau, como diz Helena. Ele volta, todo mundo acolhe com muita alegria, mas ela já fica um pouco assim arredio, pensando na sua vingança. Aquela farsa de acolhê-lo bem, de querer preparar para ele o melhor e preparar para ele um banho, para que ele possa vestir o seu melhor roupão, relaxar, tomar um belo banho e ser acolhido novamente no seu palácio. E aí que está o cerne da segunda vingança, já que a primeira foi a infidelidade. Então ela arma para ele, para que ele possa ser morto no ato de tomar o seu banho com o seu roupão. E ela mata a Agamemnon. Ela mata e não só assim, não paira sobre ela uma coisa de que, pô, matei, não devia ter feito isso. Depois ela exulta, ela fica contente de ter chegado a esta vingança. E a pergunta que nós sabemos pelo teatro, nós não temos aqui um vídeo, talvez a gente possa até gravar um vídeo falando sobre as características do teatro grego, talvez seja interessante para a gente entender como é que funciona. Tem um pedaço que a gente chama de coro, e o coro fica cantando, fica lamentando, é como se fosse a voz da população, a voz popular, a opinião pública, como se fosse a opinião pública. E a opinião pública, no final dessa peça, dessa primeira peça da trilogia, se pergunta sobre a justiça. Clitemnestra mata o seu marido, ela exulta com isso, e onde está a justiça? Essa pergunta sobre a justiça não é uma pergunta somente para trazer o aspecto moral da peça, mas a segunda peça, As Coéforas, que vai tratar um pouco sobre Orestes, e Orestes vai entrar em cena. A pergunta é uma deixa para que Orestes possa entrar como aquele que vai então fazer justiça diante desta situação, que é a morte de Agamemnon. Até então a gente pudesse fazer uma recapitulação aqui. Nós temos a morte de uma das filhas e a morte do pai. O que vai acontecer depois disso, nas Coéforas, nós iremos ver num segundo vídeo aqui a respeito dessa trilogia de Orestes. Se gostou, curta aí, se inscreva no canal, divulgue o vídeo para mais pessoas e até a próxima resenha, também de Ésquilo, As Coéforas dessa trilogia de Orestes.